Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café desta terça-feira. Aqui quentinho, mas vamos segurando aqui, vamos passando café. Saudade de fazer esse encontro com vocês. O último tinha sido sexta-feira da semana passada. Ontem estivemos lá no Alvorada, acompanhando os brasileiros de todos os rincões, numa demonstração que a esquerda, claro, não consegue entender, que é uma demonstração espontânea, não é pago, não é a troco de pão com mortadela, certo? Ou então naquelas caravanas financiadas com o dinheiro do imposto sindical e de transferências para ONGs. Vamos embora? Nós estamos cada vez mais convictos de que algumas mudanças vão ser necessárias, até por conta do novo normal. E uma dessas questões é que, lógico, adaptações tecnológicas para manter a interatividade com as pessoas, mas nós passaremos a fazer o Na Hora do Café ao vivo. Estamos apenas definindo o horário em que isso vai acontecer. Se será 7, 7h30 ou 8 horas da manhã. Nós temos umas demandas boas pela frente e precisamos estar firmes e fortes. Como também deve estar firme e forte a união dos preguiçosos, né? Vocês ouviram toda essa celeuma que aconteceu em relação à questão da divulgação dos números ou não, que coisa que vai, que não vai, quem pode, quem não pode, até o STF se meteu no meio, o ministro Alexandre Moraes interferiu. A questão era muito simples, o governo começou a fazer uma limpeza nos dados. Eu falei aqui, eu fiz um podcast, eu fiz um artigo que foi publicado inclusive no Carta Polis e também no blog do Alfredo, sobre a arte de manipular os números. O que estava acontecendo? Secretarias estaduais de saúde às vezes represavam alguns números e jogavam de súbito dentro do sistema, sem indicar de que dias ou a que datas aqueles números se referiam, para explodir. Observem que depois que o governo começou a ter um maior cuidado com os números, a realidade foi aos poucos mudando. Da mesma forma como, na medida em que avançam as operações da Polícia Federal, das polícias civis, também vai dando uma mudada no cenário do coronavírus. Foi uma grande farra com o dinheiro público, foi uma grande putaria com o dinheiro da sociedade. Sejamos francos. E os jornalistas gritaram porque olha só o que é o nível de preguiça dos jornalistas de hoje. Eles querem que o governo dê o total acumulado. Ora, se você sabe quantos mortos teve, no total teve até quinta-feira, é só fazendo a soma dos outros dias. Não. Por quê? Porque se eles botam na manchete Brasil tem 17 mil mortos, e eles não explicam que aquilo ali é de um somatório, mas 17 mil impacta muito mais do que dizer que o Brasil teve nas últimas 24 horas 600 mortos. E a morte é uma indústria que a oposição, que a mídia, que segmentos do judiciário, que a esquerda tem usado com muita falta de pudor. Eles manipulam os dados de tal forma que é para deixar um clima de histeria, um clima de pavor, um clima de pânico. Vocês observem o que eu vou dizer. Daqui um pouco as pessoas voltarão a morrer de dengue, voltarão a morrer de problemas do câncer, porque até agora é tudo empurrado para o lado da dengue, tudo empurrado para o lado do Covid-19. Por quê? Porque isso também ajuda a inflar estatísticas, ajuda a inflar discursos e ajuda a buscar recursos. Não viu que o prefeito de Manaus pediu até socorro para Greta? Ora, meu Deus do céu! Então, o Arthur Virgílio, o que as pessoas têm que começar a entender é que quando há uma modificação
muita coisa fica clara. O governo errou na estratégia de comunicação? Totalmente, não resta dúvida. O governo se comunica muito, muito mal. O governo, a SECOM do governo federal, para ela se comunicar mal, ela tem que melhorar muito. Essa atrapalhada toda com os números demonstra mais uma vez que não dá para entregar a comunicação de um governo conservador nas mãos de crianças de jardim de infância, como está hoje, ou de deslumbrados com o poder. O governo, que faz tantas coisas positivas, perde a guerra da comunicação porque entregou a comunicação na mão de pessoas do jardim de infância. Pega pessoas matreiras do outro lado, pega, como se diz, casca grossa, ou no jargão mais de boteco, puta velha, e a comunicação do governo continua sendo vamos nas redes sociais. Não. O governo precisa reformular toda a sua política de comunicação para não continuar enfrentando derrotas como enfrenta no caso específico da mudança de números, que é positiva, porque vai trazer um retrato melhor, que vai trazer uma radiografia mais real da situação do coronavírus no Brasil. O governo precisa sim mudar a sua política de comunicação dentro dele próprio, também na EBC, porque do jeito que está, por mais que o presidente Bolsonaro faça, na hora de se comunicar, chama os bebês, a turma do Nutella para fazer isso. Não dá. Sabe? O governo está correto em mudar a metodologia de divulgação dos dados, no entanto, perdeu mais uma vez a guerra da comunicação. Infelizmente. Vamos embora. O IET está às 10 da noite, de segunda, agora de domingo à noite até sexta à noite, sábado à noite. Aí vai para o canal Leitura de Bordo, porque daí já é mais solto, já é com vinho, e a gente não quer mais misturar os dois aspectos. O canal de Brasília é uma pegada e o Leitura de Bordo é outra bem diferente, certo? Então o IETS de domingo à noite até sexta à noite, de 10 até a meia-noite, sem prorrogação. Continuamos lutando para chegar aos 100 mil, mas tá feia a coisa, porque quando a gente dá uma subidinha, o YouTube vai lá e dá uma rasteira e tira alguns 20, 30, 50, 100, 200, 400 inscritos. Mas é do jogo. Saudade de um cafezinho bom só. Então vamos lá, vamos para as notícias? O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, apresentou a nova plataforma de consolidação dos dados sobre Covid-19 no país. Uma nova plataforma será criada e disponibilizada e a forma de contabilização dos mortos será alterada. As secretarias estaduais enviarão as informações até às 16 horas e os dados totais nacionais serão divulgados até às 18h30. Falando nisso, os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que nós tivemos um total de 679 mortes nas últimas 24 horas e 15.654 casos, certo? Segundo a plataforma, os casos acumulados, aí vai mostrar os casos acumulados, né, 707 mil, total de mortes 37. A nova plataforma interativa ainda passa por ajustes e deverá apresentar os óbitos em suas datas de ocorrência, não de tabulação simplesmente. O aeroporto Santos Dumont, localizado na região central do Rio de Janeiro, adotou novas medidas sanitárias de proteção a viajantes e funcionários estabelecido pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Segundo o superintendente do aeroporto, Sérgio Kennedy, o objetivo é que todas as atividades ocorram e transcorram de acordo com os cuidados exigidos. A notícia de economia aqui do DF: mesmo com a crise econômica provocada pela Covid-19, 14.133 negócios foram abertos na capital, aqui em Brasília, entre 17 de março e 5 de junho. No mesmo período foram fechadas 5.369 empresas. A capital não teve um número de extinção de empresas muito acima do período normal. Nesta segunda-feira, ontem, né,
os professores da rede pública voltaram às salas de aula, dessa vez para aprender. As salas eram virtuais, né, como no dia 29 de junho o ano letivo será retomado. Os docentes têm até esta sexta-feira, dia 12, para participar da formação sobre Google, sala de aula, feitas pela subsecretaria. Não tem nenhuma empresa brasileira que criou um sistema de aula online, tem que usar o Google? Será que só tem essa alternativa? Vamos girar o Brasil das manchetes. Correio do Povo. Petrobras prepara funcionários para retomar operações. Gazeta do Sul. Auxílio de R$600 chega a 14% dos Santa Cruzenses. Jornal NH. Proprietários de vans escolares fazem buzinaço e pedem auxílio para se manter. Notícias do dia de Florianópolis. Covid chega a 13% das unidades prisionais de Santa Catarina. Falar nisso, quando é que os presos, aqueles 30 e poucos mil, voltarão para os presídios? E quantos voltarão? Quantos estarão mortos? Quantos realmente contraíram Covid? Aquilo foi uma baita de uma sacanagem, né? Na verdade, está servindo a contento para inflar as manifestações do Antifas. Gazeta do Povo, TSE julga se deve caçar chapa Bolsonaro-Mourão. Há motivos para o presidente se preocupar? Juridicamente não. Mas, como eu já disse, em 2016, o então presidente do TSE, o então ministro do TSE, Gilmar Mendes, disse que as provas contra Dilma eram tão fortes que deveria absolvê-la por excesso de provas. Agora, Bolsonaro e Mourão podem ser eventualmente caçados por falta de provas. Folha de Londrina, Prefeitura muda expedientes para evitar aglomeração no transporte. Diário dos Campos, Prefeitura de Ponta Grossa suspende cadastros de idosos do transporte coletivo por 10 dias. A tentativa é evitar que a turma se esbalde no transporte coletivo e assim se exponha à contaminação. Jornal do Comércio do Recife, centro do Recife tem mais movimento em reabertura, mas diferente do que era antes da pandemia. Claro, normal. O Fluminense, recarga de cartões pré-pagos dos programas sociais do município de Niterói começa nesta terça-feira. A recarga que começa são vários dias, porque são vários os tipos de benefícios sociais. Folha Vitória, dólar tem forte queda e fecha em 4,85. Jornal Extra de Alagoas, comércio pode perder 9,5 milhões em vendas no Dia dos Namorados. Mas para os governantes, para o pessoal do judiciário, isso não interessa, não é? Tribuna do Norte, de Natal, pagamento do auxílio emergencial injeta 778 milhões da economia do Rio Grande do Norte. Falar em economia, eu vou tomar um café. Não sei o que uma coisa tem com a outra, mas é só para dar um ganchinho aqui para tomar o café. Lá de Araguari. Triângulo Mineiro. Correio da Paraíba. Paraíba retoma programa de transplantes de órgãos. Parece que o mundo volta aos poucos ao normal. A Central de Transplantes da Paraíba retomou suas atividades ontem com os transplantes de fígado e rim e a busca ativa de potenciais doadores. Por conta da pandemia, da histeria e da leviandade com que o assunto foi tratado, durante 100 dias o trabalho da Central se resumiu à atualização dos cadastros no contato com as equipes transplantadoras para se manter informados sobre o estado clínico de cada paciente à espera de um órgão. Foi muita patifaria que fizeram com a saúde pública e com a economia no Brasil. O Liberal de Belém, Justiça Estadual nega pedido para suspensão de atividades não essenciais do Ministério Público do Pará e Ministério Público do Trabalho. É um caos a decisão do STF, que delegou aos estados e municípios o comando, a gestão do Covid, e que é algo que eles agora estão fugindo da responsabilidade porque a conta chega, certo? Tá aí, ó. Agora é a justiça que diz agora vai, agora não vai, não é mais nem prefeito e governador. A decisão seguiu a mesma linha de avaliação da Justiça Federal, que manteve o decreto estadual que prevê a retomada progressiva de atividades econômicas e sociais em todo o território paraense. A região de Itabuna, saidão de presos explodiu os homicídios. Oh, meu Deus do céu, que notícia! Isso não pode ser verdade. O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Anselmo Brandão, lamentou a perda de um semestre nas ações de segurança pública depois da soltura de presos por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Palmas para o Conselho!
que recomendou a retirada de detentos dos presídios com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus. Só em Salvador teve a liberação de 2.000 presos. Houve uma explosão de crimes. E só neste fim de semana, na capital, foram 50 homicídios. Segundo o coronel, perdemos o trabalho de um semestre inteiro em um final de semana. Parabéns, CNJ. Tribuna da Bahia, Bolsonaro responsabiliza governadores e prefeitos por combate à Covid-19. E não é? E não é? E não é? Fala para mim que não é. Não foi essa a decisão do STF? Que a gestão era de estados e municípios? Ora, se a gestão é, a responsabilidade também é. Assumam seus mortos. Dói, machuca, é terrível, mas assumam seus mortos, amorinhos. Meu caríssimo Witzel, meu caríssimo Dória, assuma. Certo? Assuma. Ou tem medo? Ou só na hora de ganhar o dinheiro? Cruzeiro do Sul de Sorocaba. A polícia investiga a compra de máscaras por 900 mil na prefeitura de Sorocaba. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que os EPIs recebidos sejam de um padrão inferior do que foi contratado. A Tribuna de Santos, após reforma emergencial, São Vicente tenta liberar parcialmente a Ponte dos Barreiros. Correio Popular de Campinas, abertura do comércio lota o centro de Campinas. A movimentação de pessoas foi intensa, sobretudo na região central da cidade no primeiro dia do plano de reabertura das lojas. Teve gente que ficou na fila por mais de 4 horas. Isso sim é que são medidas inteligentes. Duas notícias aqui do Diário do Nordeste e Fortaleza. Governo e Prefeitura vão realizar a operação nesta terça-feira para fiscalizar aglomerações em Fortaleza, é uma delas. E a segunda, Estado e prefeituras cearenses contratam 1,1 bilhão sem licitação em meio à pandemia. O quê? Por que vocês acham que o STF delegou aos estados e municípios a gestão da crise? Hein? Fala para mim, fala que eu te escuto. Campo Grande News. Frequentador de bar abre mão da quarentena e casas seguem lotadas. É vida que vem, né? Olha que tristeza essa notícia aqui. Vergonhoso, patético, mas eu vou colocar isso aqui porque esse é um assunto que nós temos que tratar com muita ênfase, com muita força, com a coragem de enfrentamento, porque a pedofilia é uma das bandeiras da esquerda. A liberação da pedofilia, tratar o pedófilo como um doentinho, não como um criminoso. Escute essa matéria. Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas é condenado a 47 anos de prisão por estupro da neta. Ele é acusado de abusar sexualmente da própria neta, desde que ela tinha 7 anos de idade. Meu Deus. Isso não é doente, isso é criminoso, gente. Não tem nada de doença nisso aí, isso é um criminoso. Vamos ser francos, esse cara é só um criminoso, ele não pode ser visto como doente. Se tem a doença dele, é sem vergonhice. O Estado do Maranhão, comerciantes são multados por descumprirem normas sanitárias. Os pequenos xerifes estão deitando e rolando nesse período, né? Estado de Minas, comércio esquenta em Venda Nova, mas lojistas estão céticos. Fogo de quinto dia útil. Venda Nova é um dos principais polos, centros, áreas, regiões, digamos, de comércio de BH. Diário do Rio Doce, Minas lidera ranking nacional de controle da Covid-19, apesar do Alexandre Calil, tá? De acordo com o aplicativo Farol Covid, que analisa dados do Ministério da Saúde e das secretarias municipais e estaduais da área, Minas Gerais é o estado que melhor controla a pandemia no Brasil. Parabéns ao governador Zema. Aqui pro Calil, tá bom, tio? Calil, torcedor do Atlético. Quer transformar BH como se administrasse o Atlético Mineiro. Levou o Atlético Mineiro à falência, né? Tribuna de Minas e Juiz de Fora, lojas reabrem em galerias e shoppings de Juiz de Fora. Folha da Manhã, Passos e Paraíso somam taxa de ocupação de 16% em leitos de UTI. Triângulo, olha, prepare-se para o seguinte, hein? Logo ali adiante vai ter um monte de leito de UTI desativado e eu quero ver com quem vai ficar essa conta. Triângulo Notícias.
Decreto torna máscaras obrigatórias e fixa horário dos lojistas em Patos de Minas. Comércio lojista deverá funcionar das 12h30 às 18h30 até 12 de junho. Mais alguns dias. Diário de Uberlândia, home office aumenta a demanda por serviço de tecnologia em Uberlândia. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online. Nova revelação da OMS é bombástica. Pacientes assintomáticos não contribuem para a propagação do vírus. Na verdade, essa OMS e o dono do boteco aqui de cima da minha quadra conhecem tanto de saúde pública, eles conhecem a mesma coisa de saúde pública. É igualzinho, sabe? Eu confio mais nos pitacos do dono do boteco aqui da minha quadra sobre saúde pública do que da OMS. Ele tem muito mais preocupação do que o pessoal da OMS. Soltam qualquer coisa, a cloroquina pode, a cloroquina não pode, usam pesquisas fraudadas, usam coisa nas coxas. O problema, a questão toda é que tem muito dinheiro envolvido nisso, então deixa o povo morrer para alguém ganhar dinheiro. Justiça em Foco, PEC 333, Roberto de Lucena exige o fim do foro privilegiado na Câmara. Gosto muito do trabalho do deputado Roberto Lucena, apesar de ele estar num partido errado, equivocado, um partido salafrário que é o Podemos. Mas eu acredito que ele vai para a Aliança pelo Brasil a hora que a Aliança estiver estruturado. O Roberto de Lucena é, na minha opinião, um dos nomes mais qualificados e que eu acredito que seja o mais habilitado para comandar o Ministério do Turismo. Minha opinião pessoal. De Brasília, Ministério aponta 15.654 novos casos e 679 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Os dados assim não chocam tanto, mas claro, ai meu Deus do céu, Alfredo, assim as pessoas não vão ficar com medo, assim as pessoas vão começar a ir para a rua. Lembrem-se, segundo o coronel lá da PM da Bahia, só em Salvador houve 50 assassinatos envolvendo os anjinhos que foram liberados pelo CNJ. Brasil sem medo, crime organizado. Olha, outra notícia, eu coloco essas notícias para que vocês entendam a barbárie que a esquerda comete não é apenas econômica, não é apenas social, ela é de degradação de valores também. Tinha duas matérias da Damares, né? Aquela de cancelar assim 300 anistias, né? Mas tem muito mais. Se for cancelar todas as anistias, cancelam as 5.000 anistias. Eu acredito que a anistia, aquela bolsa ditadura, que é um prêmio, deveria ser para aquelas pessoas que não têm emprego, mas de repente a pessoa tem um emprego de 40 mil por mês, de 100 mil por mês, de 200 mil por mês e continua pegando 12, 15, 20, 30 mil por mês. É um negócio, certo? Então vamos lá. Mas o assunto da Damares é outro. Crime organizado compra vídeos de estupros de recém-nascidos. Você ouviu bem, é isso. Segundo Damares Alves, crime organizado compra vídeos de estupros de recém-nascidos. Porque é complicado. O estupro de bebês alimenta um crime organizado em que pessoas chegam a pagar R$100 mil em vídeos de violência sexual contra recém-nascidos. Isso não é doente, isso é criminoso. Não tem nada de doente num cara desses. Isso aí é crime, isso é só criminoso, não é doente, pelo amor de Deus. Advogado segue do Misto Brasília, advogado cego assume secretaria no Ministério da Justiça. Olha que coisa linda, o advogado da União, Cláudio de Castro Panoeiro, assumiu ontem o cargo de secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Diz o Bolsonaro, o nosso governo, ao qual Vossa Senhoria integra neste momento, se sente muito honrado pelo seu passado, pela sua experiência e por aquilo que o senhor pode contribuir com o nosso Brasil. Que coisa linda, ó! Pá! Isso se chama direito, respeito à pluralidade. Isso é respeito. Certo? Vamos lá? Uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo? Simbora, né, meu povo? O país de Montevidéu. O governo uruguaio luta para conter o avanço do narcotráfico. Oh! E alguém achava que bastava liberar a maconha que o tráfico ia ficar. Liberou a maconha e aumentou e incentivou o consumo de cocaína e derivados. El Mercúrio do Chile, Banco Mundial prevê queda de 4,5% da economia chilena neste ano e diz que será
será a economia de um dos 3 países menos impactados pela Covid-19 na região, ao lado do Uruguai e do Paraguai. Polo Notícias: a Argentina a caminho da Venezuela a passos largos, acelerados, rápidos e já premeditados. Radiografia de Vicentinho, símbolo do agronegócio argentino que declarou falência e será estatizada. O governo argentino vai estatizar seguramente 70% a 80% das empresas argentinas, porque vão todas quebrar. A gestão da Argentina na mão dessa dupla que está lá agora, velho. Andina do Peru: empresas têxteis peruanas doam camisetas anti-mosquito para combater a dengue. Deutsche Welle: Alemanha preocupada com possível retirada de tropas americanas. Os alemães querem xingar os americanos, mas precisam das tropas americanas. É muito engraçado esse povo, não? Rádio França Internacional: ex-monarca da Espanha será investigado por contrato suspeito com a Arábia Saudita. Aqui ele também botava a mão com vontade, né? NHK do Japão: Parque Universal Studios Japan é reaberto para portadores de passe anual. Um abraço do nosso amigo sempre junto, o Massa Japan. Ele que é de Santos, está lá no Japão, né? Lusa: Rio é o nome do dirigente lá, certo? Rio prevê discordância com futura solução do governo para a TAP. Vou ler a notícia porque é o seguinte: a TAP está mal das pernas. Todas as empresas aéreas, o governo alemão injetou 9 bilhões de euros na Lufthansa. E aqui o seguinte, ó: aquilo que eu prevejo que vai acontecer, dificilmente eu estarei de acordo. O que eu prevejo é que vai haver um empréstimo de cariz obrigacionista em que, se a TAP não pagar o empréstimo, transforma-se em ações e o Estado fica com 60, 70 ou 80% do capital da TAP. Ora pois, o Estado só passa a mandar essa empresa falir. Que gracinha, né? Isso sim é o capitalismo ao modo socialista. Dá o dinheiro, quando tiver mal o Estado assume. ANSA: Itália cria plano para a recuperação de setores pós-pandemia. Financial Times: a situação se agrava em Hong Kong, então fundos de hedge de Hong Kong buscam sair à medida em que a lei de segurança nacional se aproxima. Prepare-se, vai ser outro trauma na economia aí, para o dólar chegar depois de repente a 6 e o Paulo Guedes fazer mais caixa. La Vanguardia de Barcelona: cresce a preocupação pelos contágios em encontros em residências e reuniões familiares. Agência Brasil: Ministério da Saúde anuncia nova plataforma com dados totais. É impressionante a falta de notícias do governo dentro da Agência Brasil. E quando tem algumas notícias você não consegue entender o que elas dizem. Tinha lá um acordo do Ministério da Infraestrutura, do Tarcísio, com o DF, e a gente não sabia, tive que olhar na página lá do DF, da agência do governo do Distrito Federal, para entender do que se tratava. Impressionante o trem como está acontecendo. Eu vou tomar um café e vou para o comentário final. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta, ou seria uma constatação. Não lhe parece que o STF quer governar o Brasil? Ele não quer parecer que é ele quem governa o Brasil? Na questão da pandemia, definiu que estados e municípios são os responsáveis. Mas que olha só, estados e municípios são responsáveis pelas políticas de controle, combate e prevenção do Covid-19. São os responsáveis. Mas a responsabilidade pelas mortes é do governo federal. Não é, gracinha? Como dizia a Hebe, gracinha. Não era assim? Bom, se eu pudesse fazer uma sugestão, eu faria uma sugestão muito simples. Por que lá entre os 11 doutos ministros, eles não escolhem um para ser candidato à presidência da República em 2022? Estaria resolvido. Olha, vamos lá.
Celso de Mello será o candidato à presidência da República pelo STF. Quem concordar, vota nele. Assim é o jogo democrático. O que não pode, o que não tem cabimento de acontecer, é nós termos essa situação na qual um presidente eleito pela imensa maioria dos brasileiros, e é preciso lembrar que quando eles falam que são 70%, eles são 70% dos 30%. Certo? Eles são 70%, sim, dos 57 milhões que votaram no Bolsonaro. Fora aqueles, né, que as urnas eletrônicas, pelos algoritmos, fazem escorrer para outras candidaturas. E vou dizer, seria muito importante, na minha opinião, para o fortalecimento da democracia, que a justiça tivesse, sim, o seu candidato. Ah, pode ser o Moro? Não, o Moro deve vir pelo PSDB. Então ele não virá especificamente pelo judiciário. Mas na medida em que nós estamos observando que os ministérios públicos nos estados, que os tribunais de justiça nos estados querem assumir o papel de gestores públicos, eu creio que seria fundamental, seria uma demonstração de maturidade democrática, que eles fossem claros na sua busca. Nós queremos administrar o Brasil. Pronto, está aqui o nosso candidato. O nosso candidato vai fazer isso. Se o nosso candidato for eleito, nenhum preso vai ficar preso. Não vai ter prisão nem mais depois de esgotar todos os recursos. Faria a sua plataforma. O que não pode, o que não tem cabimento é que, dentro de um sistema democrático, com repartição dos poderes, de repente, tudo seja judicializado e tudo passe a depender do ativismo do Poder Judiciário. É ruim isso. Primeiro, porque a gente está percebendo que existe um processo de falta de capacidade dos magistrados em serem gestores públicos. E não tem lógica o brasileiro eleger um presidente e quem administra o país acaba sendo a Suprema Corte, que não se contenta em ser guardiã da Constituição, ela acaba sendo criadora de leis, instauradora de inquéritos, definidora de processos. Isso é um momento muito delicado, por isso eu, que sou um ardente defensor do Poder Judiciário, eu que sou um ardente defensor da separação dos poderes, eu creio sim que seria necessário, oportuno e muito útil para o estudo da democracia mundial que o Poder Judiciário deixasse de lado o ativismo político e fosse e assumisse claramente uma candidatura dentre os seus quadros. Seria, cá entre nós, uma baita contribuição, seria cá entre nós uma reinvenção muito oportuna do papel dos poderes dentro daquele conceito lá de Montesquieu da separação dos poderes. Nós vamos chegando ao final do nosso Na Hora do Café, nos encontramos de novo amanhã para mais uma edição e durante o dia teremos outras oportunidades de conversa, de trocas de comentários e à noite, às 10 da noite, tem como sempre o nosso IETS, o nosso encontro muito agradável e que serve para a gente fazer um balanço do dia e as perspectivas do dia seguinte. Até lá!